Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu nosso ponto teológico, estamos aí para mais uma aula, né? Como é que vocês estão, estudantes, iniciantes de teologia? Estamos seguindo aí firmes, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre santificação para nosso crescimento espiritual, amém? Importante que você dê o like aí, comente, ajude aí a engajar o canal, compartilhe este vídeo aí com os seus grupos, né? Compartilhe com pessoas que você sabe que gosta, né, desse conteúdo, novos convertidos, pessoas que estão procurando crescer espiritualmente. E se você não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, né, você é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho da notificação para que você possa receber as novidades aí do nosso canal, perfeito? E existem duas maneiras de você poder nos ajudar aqui no canal. Uma maneira, a primeira é você se tornar um apoiador do nosso canal. Aqui abaixo no link dos comentários tem um link do Apoia-se. Você poderá estar contribuindo para o nosso canal a partir de R$5 mensalmente, né? R$5, certamente você está fazendo investimento no reino de Deus, que eu entendo que esse canal é um ministério também. Você fazendo isso, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp, da família Point. Futuramente nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores do grupo, certo? E você pode ajudar também esse canal adquirindo o curso, né, do pastor Neto Andrade, aqui abaixo também no link, tem um link nos comentários, do Neto Andrade, que é um curso de idiomas bíblicos, né? Hebraico, grego, você vai ter direito a certificado no final, conclusão do curso, certo? E você comprando esse curso, você está também abençoando o nosso canal, perfeito? Vamos lá para a nossa aula? Certificação, nós estamos aí na reta final, estamos aí na última terça parte do livro de Mayan Pilmer, que é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, o clássico, né? E o seguinte, na regeneração, o Espírito Santo efetua uma mudança radical na alma, concedendo-lhe um novo princípio de vida. Mas isso não significa que os filhos de Deus sejam imediatamente perfeitos. Permanece a debilidade hereditária adquirida e ainda falta vencer o mundo, a carne e o diabo. O mundo, só isso, né? É só isso, o mundo, a carne e o diabo. Três inimigos aí violentos, né? Nós somos regenerados, sim, você teve o encontro com o Senhor, você recebeu a regeneração, o novo nascimento, nascemos de Deus, como diz lá no Evangelho de João, Jesus falando a Nicodemos, capítulo 3, verso 3, dizendo para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, né, ele não poderia ver o reino de Deus. Nascer de novo, né? A expressão lá no grego também pode ser traduzida por nascer do alto, ou seja, o nascimento precisa ter origem nas coisas do alto, ou seja, precisa ter origem celestial, essa é a ideia. Então, se nasceu de novo, ok, maravilha, iniciamos a jornada, a nossa caminhada. Contudo, até Jesus voltar, você e eu, independente de quem quer que você seja, nós vamos ter que lutar com o mundo, no sentido de que o mundo tenta e se opõe à vontade de Deus, se opõe aos valores cristãos, se opõe, né, à vontade do Senhor. Os seus atrativos tentam nos seduzir, porque ainda vivemos no corpo, nas dimensões carnais, certo? Então, temos que lutar contra o mundo, precisamos vencer o mundo, né? Isso será salvo aquele que viver nesse mundo de modo a glorificar o nome do Senhor, de maneira que não se corrompa com ele. O segundo inimigo é a carne, sim, a nossa natureza caída, ela é terrível e há uma luta violenta interna que Paulo vai descrever, vai dizer que o espírito, né, milita contra a carne, ou seja, o espírito que foi vivificado, nosso espírito, milita, né? Ele usa uma expressão militar, né? Uma expressão de guerra, fala de soldados que batalham ali. Pois é, o espírito milita, a carne milita contra o espírito, você pode entender contra o nosso espírito, você pode também entender contra o Espírito Santo, que habita dentro de nós. É uma guerra. E o terceiro grande inimigo é o diabo, né, que vai usar essas ferramentas, a ferramenta da carne, a ferramenta, né, do mundo, para tentar, né, nos levar à queda, para depois nos acusar, nos enfraquecer espiritualmente e nos afastar do Senhor.
Essa é a luta do cristão. Não tem para onde correr. Qualquer tentativa de buscar atalhos, de tentar justificar pecados, é furada. Né? O cristão precisa entender, reconhecer que é uma luta violenta e que ele só pode obter vitória pela graça, no poder do Espírito Santo. Né? Ele diz mais aqui. Uma vez que o Espírito não opera magicamente, mas de uma maneira vital e progressiva, a alma é renovada gradualmente. Vou até sublinhei aqui, né, quando eu li isso pela primeira vez. Ó. Tá vendo? Vou até ler de novo. Ó. Uma vez que o Espírito não opera magicamente, mas de uma maneira vital e progressiva, a alma é renovada gradualmente. Hoje pessoas acham que elas vão se converter, vão ficar deitadas numa rede, tomando água de coco, e Deus vai ter que fazer toda a obra para ela ou por ela. Não. Existe a parte humana também nesse processo. O Espírito não vai agir de maneira mágica. Claro, ele vai agir de maneira sobrenatural, mas o homem precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? A sua parte é a busca ao Senhor. Desejar buscar a Deus, é meditar nas Escrituras, é exercer as disciplinas cristãs da oração, da leitura da palavra, do jejum, da consagração. Isso aí quem vai fazer por você é o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, é Jesus? Não, é você que vai ter que fazer. Não é Jesus que vai ter que vir e descer, o anjo ler a Bíblia por você. Então, isso é um processo que deve ser constante, deve ser contínuo e deve ser progressivo e não pode parar até a volta do Senhor. A fé deve fortalecer-se por meio de muitas provas e o amor deve fortificar-se para sobreviver à dificuldade e à tentação. Pô, interessante, gostei. A fé deve fortalecer-se por meio de muitas provas. Pois é. A fé vai ser fortalecida, vai ser consolidada por meio das provações. Conforme nós formos sendo provados e aprovados, mais firme você fica, mais fortalecido, mais firmado no Senhor. Isso é fato. Então, se você é uma pessoa que corre das provas ou murmura quando passa pela prova, saiba que ela vem ou ela é permitida por Deus para que você seja fortalecido. As seduções do pecado precisam ser vencidas e as tendências e os hábitos devem ser corrigidos. Pois é, e isso é algo que precisa ser realizado até Jesus voltar. Não importa se você tem 20, 30, 40 anos de crente, querido. As seduções precisam ser vencidas todos os dias, né? Satanás vai procurar algum ponto fraco, algo que pode tentar nos seduzir, né? O que seduz o homem? Muitas coisas seduzem o homem. O poder, né? O dinheiro, os prazeres da carnais, muitas coisas seduzem o homem. Então essas coisas precisam ser vencidas pela graça, pela dependência do Espírito Santo. Ou seja, inclinações, tendências, hábitos que a gente adquire na nossa vida longe de Deus, às vezes esses hábitos, essas inclinações, é um processo, mas às vezes leva anos, né? E eles precisam, na nossa caminhada cristã, e elas precisam ser corrigidos. Ok? Esses hábitos, essas inclinações, né? Talvez você tenha uma forte inclinação para o orgulho, talvez você tenha uma forte tendência para ser uma pessoa manipuladora ou uma pessoa vitimista. Ou seja, você precisa reconhecer isso, observar essas coisas presentes em você, confessar isso diante do Senhor e pedir ajuda. Ajuda ao Senhor e procurar corrigir ao longo da sua caminhada, né? Se o Espírito de Deus operasse um só ato e depois se retirasse, o convertido indubitavelmente voltaria a seus antigos caminhos. Mas o Espírito continua a boa obra que começou. O Evangelho, que foi o que operou no nosso novo nascimento, continua a operar nosso crescimento na vida cristã. Aqueles que nasceram pela semente corruptível da palavra de Deus devem, como crianças recém-nascidas, desejar de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Eu tenho uma grande dificuldade de entender por que algumas pessoas se dizem cristãs, mas elas não leem a palavra de Deus. Aí aparece, se ela tem dificuldade de ler a palavra de Deus em casa,
Aí na igreja dela surge uma oportunidade para ela estudar a palavra. Ah, tem um curso bíblico, tem escola dominical. Pô, mas ela também não dá as caras. Ela não tem disciplina para estudar sozinha. Deveria ter, pelo menos, se dar o trabalho de ir, né, nos estudos bíblicos da sua igreja para poder adquirir conhecimento e crescer, se alimentar da palavra. Mas não. Não. Ela quer clube, ela quer quer eventos na igreja, né? Ela só quer buscar conversinha fiada. O que ela quer não é a palavra, não é a oração. Isso não importa para ela. Ele diz mais aqui. O Espírito Santo também age diretamente sobre a alma, produzindo essas virtudes especiais do caráter cristão, conhecidas como fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23. A operação do Espírito é progressiva, indo do coração para fora, do interior para o exterior, da essência da vida para as suas manifestações, suas ações e suas palavras. Essa operação tolera, no princípio, muitas coisas incompatíveis com sua natureza divina, mas logo, pouco a pouco, ataca essas falhas, uma após a outra. Ora aquelas, entrando nos mínimos detalhes de modo tal cabal que, não podendo escapar à influência do Espírito, um dia esse homem será perfeito, glorificado pelo Espírito e resplandecente com a vida de Deus. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é algo que se dá, né, até Jesus voltar, ou até a nossa morte, né? E há também o entendimento de que o cristão ele precisa se render à ação do Espírito, porque a própria palavra vai dizer que é possível que o homem resista ao Espírito Santo de Deus. E se nós resistirmos ao Espírito Santo de Deus, o que ocorre? Caímos numa falácia terrível, né? Que é uma mente cauterizada, que não deseja mais ouvir a voz do Espírito Santo. É apostasia total. A pessoa começa a andar enganada e enganando, né? Se auto-enganando. E não que o Espírito Santo não deseje restaurá-la, mas é porque o indivíduo, essa pessoa já não quer mais. Então precisamos nos submeter à influência, aos domínios do Espírito, né? Revestimento de poder. Nessa sessão consideraremos os seguintes fatos que dizem respeito à dotação de poder: seu caráter geral, seu caráter especial, sua evidência inicial, seu aspecto contínuo e a maneira de sua recepção. Sua natureza geral. As sessões anteriores trataram da obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. Nesta sessão, trataremos de outro modo de operação, sua obra vivificadora. Essa última fase da obra do Espírito é apresentada na promessa de Cristo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas, Atos 1:8. As características principais dessa promessa é poder para servir e não a regeneração para a vida eterna. Sempre que lemos acerca do Espírito vindo sobre as pessoas, repousando nelas ou enchendo-as, a referência nunca é a obra salvadora do Espírito, mas sempre ao poder para servir. Olha que interessante. Eu me lembro que na minha adolescência eu pedi o batismo do Espírito Santo, né? Crendo nessa promessa aqui de Atos 1:8, né? Recebereis poder, dunamis, ou dínamos, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Por que a pessoa pede o batismo com o Espírito Santo, o poder, esse revestimento? Para ser testemunha, uma testemunha mais eficaz, uma testemunha que glorifica o nome do Senhor. E eu pedi ao Senhor esse poder na minha adolescência. Eu me lembro que foram ali 2 meses, né? Sem convertido. 2 meses ali de oração, de jejum, de busca, de vigílias, orações, clamores, de busca intensa. E o Senhor, no culto jovem, me revestiu deste poder. E já se passaram aí quase 30 anos servindo ao Senhor. E eu percebo que, sim, é esse poder que nos sustenta, esse poder, esse revestimento que nos dá graça para continuarmos a fazer a obra do Senhor, né? E diz mais aqui, 2. As palavras foram dirigidas a homens que já estavam em relação íntima com Cristo. Foram enviados a pregar, armados de poder espiritual para esse propósito, conforme Mateus 10:1. A eles foi dito, seus nomes estão escritos nos céus, Lucas 10:20. Sua condição moral foi descrita nas palavras, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, João 15:3. Sua relação com Cristo foi ilustrada com a figura, eu sou a videira, vocês são ramos, João 15:5.
Eles conheciam a presença do Espírito entre eles, João 14,17. Sentiu o sopro do Cristo ressuscitado e ouviram-no dizer, recebam o Espírito Santo, conforme João 20:22. Os fatos acima mencionados demonstram a possibilidade de a pessoa estar em contato com Cristo e ser seu discípulo, e contudo carecer do revestimento de poder especial mencionado em Atos 1:8. Pode-se notar que tudo isso se refere aos discípulos antes do Pentecoste, né? Mas em Atos 8, verso 12-16, temos o caso de pessoas batizadas na água por Filipe, que receberam o dom do Espírito alguns dias depois. É sempre bom pontuar isso, né? Algumas pessoas, né, acusam os pentecostais de criarem castas no meio cristão, né? Crentes superiores batizados com o Espírito Santo, crentes inferiores que não receberam esse batismo. Ou alguns vão dizer, não, essas coisas aí é tudo uma coisa só, não há distinção. O batismo do Espírito Santo é quando a pessoa é inserida no corpo de Cristo, não tem nada a ver com uma segunda bênção, com uma bênção com falar em línguas. Aquilo ali só aconteceu somente ali no período da igreja, da era cristã. Essas coisas não existem hoje e tal. São chamados sensacionistas, né? Que partem para um ceticismo, uma incredulidade terrível, que chega a ferir até os ouvidos. Mas, enfim, os discípulos receberam autoridade espiritual antes do Pentecoste. Receberam autoridade para expulsar demônios, ok? Receberam autoridade para curar enfermos, ok? Antes da cruz e antes do Pentecoste. Mas depois da cruz, depois do Pentecoste, é algo tremendo. Há bênçãos ainda que os crentes devem buscar, certo? Que é esse revestimento de poder de Atos 1:8, Atos 2, e que aparece também em Atos capítulo 8, né? Filipe falando aí sobre o dom do Espírito. Acompanhando o cumprimento dessa promessa de Atos 1:8, houve manifestações sobrenaturais do capítulo 2, das quais a mais importante e mais comum é o milagre de falar em outros idiomas. O fato dessa expressão oral sobrenatural ter acompanhado o recebimento do poder espiritual é declarado em duas outras ocasiões. Em Atos 10, né, quando Cornélio e sua família recebem o batismo do Espírito Santo, e Atos 19, quando Paulo está em Éfeso e ele impõe as mãos, ora pelos discípulos de Éfeso e eles recebem o batismo do Espírito Santo, né? E inferido em mais uma outra, em Atos 8. Esse revestimento é descrito como um batismo, Atos 1:5. É sempre bom entender isso, né? Batismo. Quando fala de batismo, vem só na nossa mente, muitas vezes, remete à visão, né, da pessoa, de alguém descendo as águas, né? Mas por que a expressão batismo no Espírito Santo? Porque temos que ir na raiz da palavra, o significado da palavra. Que o termo batismo vem do grego baptismos, que tem esse sentido, né? Imergir, ser imergido, ser totalmente tomado, envolto, né? No caso pelas águas, quando a pessoa desce as águas batismais. Eis a razão porque a maioria das pessoas batizam por imersão. Porque a ideia, até mesmo na origem da palavra, traz essa ideia da pessoa ser totalmente tomada, envolta pelas águas, imergida nas águas, diferente, por exemplo, de um batismo por aspersão, onde se joga um pouquinho de água na pessoa. Muito bem. Quando a Bíblia vai dizer, em capítulo 1 de Atos 1:5, Jesus batiza com o Espírito Santo, está bem claro para nós que o batizador é Jesus e que ele toma o crente e reveste ele de poder, o envolve com o seu poder, o imerge no poder do Espírito Santo para que ele faça uma obra, realize uma obra sobrenatural. Então, são fatos que estão bem claros nas Sagradas Escrituras. Nega ou rejeita aquele que de fato não deseja buscar esse poder, né, ou não quer entender ou compreendê-lo. Quando Paulo declara que há somente o batismo, em Efésios 4:5, ele se refere ao batismo nas águas. Tanto os judeus quanto os pagãos praticavam as lavagens cerimoniais e João Batista havia administrado o batismo nas águas para o arrependimento. Mas Paulo declara que agora somente o batismo é válido diante de Deus, a saber, o batismo autorizado por Jesus e efetuado em nome da Trindade. Em outras palavras, o batismo cristão, né? Está lá em Mateus 28, né? Onde Jesus realiza a comissão, dizendo que os discípulos deveriam sair, ensinar, pregar a palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Quando a palavra batismo é aplicada à experiência espiritual, ela é usada figuradamente para descrever a imersão no poder vivificador do Espírito, certo? Então temos aqui uma linguagem figurada, metafórica. A palavra de Deus usa muito, né, as metáforas para descrever realidades espirituais. A palavra foi usada figuradamente por Cristo para descrever sua imersão no sofrimento. Né? Quando ele está falando lá para os discípulos, em Mateus 20, 22, ele fala: vocês têm condições? Vocês conseguiriam beber deste cálice que eu vou beber? Ali há um batismo que eu preciso ser batizado. Aí ele fala sobre o cálice que se deve beber e sobre o batismo que precisa ser batizado. Ali Jesus, naquele contexto, estava falando sobre sofrimento. Estava falando sobre o sofrimento que ele teria relacionado à sua morte. Né? Então ele estava usando a palavra batismo de maneira figurada, ou seja, Jesus estava descrevendo que ele seria imergido num sofrimento terrível, né? No qual os discípulos não estavam preparados naquele momento. Né? Ponto 5, essa comunicação de poder descrita como preenchimento do Espírito. Aqueles que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes também foram cheios do Espírito. É interessante isso porque diz a palavra de Deus que ali no capítulo 2 todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. Aí você vai para Atos capítulo 4, 2 capítulos depois, no verso 31 vai dizer que os discípulos se reuniram para orar e diz que eles oraram e o lugar onde estavam orando tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, ali a gente pode entender que eu e você, uma vez cheios do Espírito Santo, não significa que nós não possamos continuar a buscar esse enchimento. Ou seja, entende-se que enquanto estivermos nessa vida aqui, neste mundo, buscar ser cheio do Espírito Santo deve ser algo contínuo, deve ser uma meta de todo cristão. Eu fui cheio de Espírito Santo e recebi o batismo de Espírito Santo há 10 anos atrás. Não preciso mais ser cheio, não preciso mais buscá-lo. Está enganado. Aí eu vou para a 1 Tessalonicenses 5,17, onde Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito. Não apaguem o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa não busca, ela está apagando. Ele precisa se manter aceso. Né? O crente precisa manter aceso o Espírito na sua vida. Então esse combustível é a palavra, é a oração, é a consagração para a glória de Deus. Amém? Então a gente fica por aqui. Dê o like aí, comente para você ajudar a engajar o canal. E até a próxima aula em nome de Jesus.